Pronto, Samurai. Fizemos esse pequeno desviozinho para falar de navegação, que é importante. A gente ia usar nesse exemplo. Mas agora que você já sabe navegar das duas maneiras possíveis, agora a gente vai de fato criar essa tela. Então já temos a navegação, a gente vai agora de fato criar o nosso formulário, que é essa tela aqui. Beleza? Deixa eu só abrir o protótipo aqui para a gente ir seguindo, certo? O protótipo é esse cara aqui, certo? Então a gente tem um texto, inclua seu novo livro, e a gente tem dois campos de texto para botar o título, a descrição. Temos essa caixinha de texto para marcar se o livro já foi lido ou não, e o botão de cadastrar que vai de fato cadastrar o livro, certo? Então vamos lá. Fechei aqui. Pronto. A primeira coisa que a gente vai fazer é já o nosso famoso e conhecido column. Vamos utilizar uma column porque a gente vai dispor elementos um abaixo do outro. Depois a gente viu que a gente tem um texto, né? Que o texto é inclua seu novo livro. Vou dar logo o estilo para ele. Ele tem um text style. Formatar aqui. O text style dele tem essa cor aqui que eu já separei, que é aquele azul. Além disso, ele tem um font size de 22, e ele tem o font weight, que é um font weight bold. Beleza, vamos ver como é que fica esse cara. Certo. O cara tá lá em cima. O que a gente pode fazer? A gente pode dar um padding nele, certo? Então eu vou dar um padding de top, eu vou dar um padding de 40. E eu quero também um padding na esquerda, que eu vou dar de 10. Vamos ver como é que fica. Tá, 40 tá muito pouco. Se a gente abrir aqui o nosso protótipo, ó, você vê que o padding no topo é bem maior. Então eu vou botar 80. Certo. Acho que aqui pode ser maior, 30. Pronto. Até mais. Vou botar 60. Pronto. Acho que ficou mais parecido. Essa fonte está um pouco pequena se você comparar aqui, então vamos botar 28. 28. Opa. 28, beleza. Certo. Depois do texto tem os nossos campos, certo? Esses campos, como são campos de formulário, eu vou usar um widget chamado Text Form Field. É um widget que facilita muito trabalhar com campos de texto que são de um formulário, certo? Vamos ver como é que eles ficam aqui, certo? Quando eu coloquei eles aqui, isso aqui foi um pouquinho para a direita, então aqui eu vou voltar ele bastante, 10. Pronto, beleza. Tá, nesse Text Form Field eu não quero que ele pegue a tela toda, então eu quero dar um padding para ele. Wrap padding, eu vou dar um padding de 22. Eu sempre acho um bom padding, que ele fica espaçamento legal. Vou copiar esse que vai ser igual ao de baixo. 22 também, show. Agora, o que a gente pode fazer? O Text Form Field ele tem um campo chamado Decoration, que a gente pode passar um Input Decoration. E esse Input Decoration ele tem uma propriedade chamada Hint Text, que aqui eu posso passar título. E ele já vai colocar aqui, ó, título, bonitinho, o ajuste ali. Vou copiar isso aqui. E no de baixo, ao invés de título, vai ser uma descrição.
Beleza. Vamos recarregar aqui e aparece aqui descrição. Só tô achando um pouco pequeno. Se a gente comparar ó, com o protótipo, ele está um pouco pequeno. Então, a gente pode passar um hint style, que eu posso passar um text style da mesma maneira que eu passo para o text. E aqui eu acredito que uma cor preta com tamanho de fonte 26 e um peso bold, acredito que fica legal. Vou copiar esse cara, que o de baixo é exatamente a mesma coisa, e vou colocar aqui. Aí a gente já pode ver como é que fica. Ficou já legal, né? Sempre abrir o protótipo aqui para comparar. Então, título, descrição. Show. Por fim, vamos botar o nosso campo de checkbox. Certo? Se a gente for ver aqui, o checkbox ele tem um texto e o próprio checkbox. Então eu vou colocar uma row, que é uma linha que vai comportar os dois. Aqui no children, eu vou colocar um text. O texto é, se não me engano, já li esse livro, exatamente. Já li este livro. E depois eu vou colocar um checkbox. Aqui ele recebe um valor que por enquanto eu vou botar false. E ele precisa implementar esse método onChange, que ele recebe aqui o valor e faz alguma coisa. Vamos recarregar só para ver como é que fica o design. Tá faltando o mesmo padding aqui. Vamos dar então padding only left de 28. Vamos ver se a linha é do jeito que a gente quer. Beleza, a linha é mais ou menos do jeito que a gente quer. Por fim, na verdade aqui, deixa eu dar um padding all, porque dando um padding all, eu aproveito e dou um padding aqui, ó. Dou um espaçamento entre o campo de descrição e o checkbox. Beleza, agora fica melhor. Por fim, nós temos o nosso botão, que eu quero colocar um raised button. A propriedade é um pressed. Eu não vou colocar agora. Quero dar um padding nele, para ele ficar maiorzinho o botão, que eu vou dar o add sets ponto symmetric na horizontal. Vou dar 40. Já eu explico o que é symmetric, mas só colocar aqui o text. O texto desse cara é cadastrar. Vamos ver como é que ele ficou. Tá. Falando desse cara, o que é esse symmetric? Esse symmetric é uma maneira bem legal quando você quer, por exemplo, dar um padding na esquerda e direita e acima e abaixo. Eu posso passar aqui horizontal, então eu dou o padding na esquerda e na direita. Se eu passasse aqui vertical, eu estou dando cima e abaixo. Você vê que o botão vai ficar mais gordinho, entendeu? Então é uma maneira bem legal de facilitar quando você precisa ajustar de maneira igual esquerda e direita ou cima e baixo, certo? Esse botão está precisando de algumas coisas. A cor dele, eu já peguei aqui uma cor, que é esse amarelinho do protótipo, certo? Esse texto, a gente precisa dar um style nele. Text style. Famoso text style que a gente já usou milhares de vezes. E o estilo dele vai ser uma cor branca. E um tamanho de fonte, acho que 26 fica coerente com o resto, vamos ver. Vou botar um pouquinho maior, 28. Vamos pegar nosso protótipo aqui. Tá bem parecido. A única coisa que está faltando é essas bordas arredondadas no botão. Aqui está quadradão. Para fazer isso, a gente tem uma propriedade aqui do botão chamada Shape. E a gente pode passar um rounded rectangle
rectangle border. E aqui é só a gente passar um border radius e aqui dizer o border radius que a gente quer. No caso, a gente quer um border radius ponto circular de 12. Quando a gente recarregar aqui, você já vai ver que vai ficar, ó, a bordazinha arredondada, não é mais aquela borda quadrada. Beleza? Então, assim, de layout, eu acho que é isso. Certo? De layout, eu acho que é basicamente isso. A gente pode fazer já só umas coisas aqui. Como a gente sabe que a descrição é um campo potencialmente maior, a gente pode preparar ele para isso. Então tem uma propriedade aqui do text form field que é keyboard type, que a gente pode passar o tipo do teclado, que multiline. Multiline, certo? E max lines a gente vai passar nulo, porque pode ter infinitas linhas, que é uma descrição. Beleza? Pronto, eu só confirmar aqui de novo, mas eu acredito que de layout está pronto. Agora vamos para a funcionalidade, certo? Esse widget text form field, ele é um widget que ele tem que estar atrelado a um form, certo? E um form no Flutter é outro widget. Então existe um widget chamado form. E para a gente poder controlar, por exemplo, um text form field, a gente tem que colocar ele como um filho de um form. Então a gente pode colocar aqui o widget form. E agora esse widget é pai e vai conseguir controlar esse text form field. Para fazer isso, o nosso form precisa de uma key, certo? Então vamos criar ela aqui. A gente precisa de uma global key de form state. É o tipo da key que a gente precisa. Vamos chamar aqui de form key. Beleza? Aqui dentro do nosso método já conhecido initState, a gente pode inicializar essa nossa key. Form key recebe global key de form state. Pronto. E a gente precisa passar isso aqui para o nosso form. Pronto. Agora a gente tem como fazer o controle desses campos de form, porque eles são filhos de um form, e a gente tem essa nossa key. Beleza? Então esses text forms field, eles são bem legais porque a gente pode fazer coisas como isso aqui, ó. Tem uma propriedade aqui chamada validator, que aqui a gente recebe o valor do campo e a gente pode fazer uma validação. Por exemplo, se o título for vazio, a gente pode retornar aqui um string com mensagem de erro, dizendo título é obrigatório. Se não, utilizando aqui o operador ternário, a gente retorna nulo. Retornar nulo para o validator, ele entende que não tem nenhum erro, certo? E quando clicar no botão de cadastrar, no botão de cadastrar aqui no onPressed dele, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar a instância do form, que a gente pega dessa maneira. Form key.currentState. Essa é a maneira de pegar o formulário. E aqui a gente pode chamar o form.validate. O que é esse form.validate? Chamando essa linha, todos os widgets do tipo form que estão abaixo do nosso form vão ter o seu método validator chamado. Então, deixa eu recarregar aqui para a gente ver funcionando. Ó, quando eu chamar o cadastrar, o que vai acontecer? Ele vai executar esse validator. Eu não coloquei nenhuma informação de título aqui. Então, o título vai ser vazio e ele vai retornar o meu erro. Retornando o erro, ele já, de maneira automática, coloca o erro aqui embaixo, certo? Se eu colocar algum texto aqui e cadastrar, o erro some, porque não tem nenhum erro. Se eu tirar o texto aqui
e cadastrar, aparece o erro. Então a gente consegue, através desse validator, fazer essa validação, certo? Outra coisa legal que a gente pode fazer. Antes disso, concorda que essa é uma tela de um formulário de um livro? Concorda? Então, nada mais normal do que eu criar aqui um objeto chamado livro model, que vai ser o livro que eu vou manusear aqui dentro. Beleza? No init state, eu vou inicializar esse livro. E eu ainda posso fazer assim, ó. O text form field, ele tem uma propriedade valor inicial, initial value, que eu posso passar livro.título. Na descrição, eu posso passar o valor inicial livro.descrição. E já que eu tenho ali o meu livro, aqui no checkbox eu posso passar livro.lido, que é o meu booleano. Se eu recarregar aqui, eu fiz uma mudança, então deixa eu dar um hot restart mesmo. Ó, então ele já recarregou certinho. O que eu preciso fazer agora? Eu tenho, além do método validator, a gente tem um método bem legal também, que é o onSaved, que ele recebe também a string aqui dentro, e aqui eu posso fazer alguma coisa. Dentro do onSaved eu vou fazer o seguinte, o meu livro, que é o meu objeto que eu criei lá em cima, ponto título, recebe a minha string título aqui do método onSaved. Vou fazer a mesma coisa para a descrição. Vou fazer aqui meu text form field, eu vou fazer aqui onSaved. No caso aqui, eu vou chamar de descrição a string. E eu vou fazer livro.descrição recebe descrição. Beleza? Por fim, o checkbox. Cadê o checkbox? Está aqui. Ele também tem o valor unchanged, ó. Então o que eu posso fazer aqui? Livro.lido recebe o valor do meu checkbox. Se eu marcar, esse valor vai vir true e o livro lido vai ser true. Se eu desmarcar, esse valor vai vir false e o livro.lido vai ser atribuído o valor false. Certo? Um detalhe que eu tenho que fazer aqui. Lembrando que aqui no checkbox, ó, o valor que ele está consumindo é o valor, o livro.lido. Então, se eu fizer só assim, você já deve ter percebido que não vai dar certo. Mas vamos testar. Ó, eu estou clicando aqui e nada está acontecendo. Por que não está acontecendo? Você já tem condição de me responder isso. Por causa do setState. Porque aqui eu estou mudando o valor da variável lido, que eu utilizaria de novo aqui, mas eu não estou chamando setState. Então, ele não está fazendo o rebuild. Se eu fizer dessa maneira, ó, você vê que ele já funciona normalmente. Beleza? Só falta uma coisa para isso funcionar. Esses onSaved, eles não são chamados sozinhos. Esses onSaveds dos widgets de form, eles são chamados quando eu dou um form.save. Quando eu dou esse comando form.save, esses métodos onSaved vão ser chamados um a um, certo? Mas aqui eu quero fazer uma tratativa. Eu só quero chamar o formSave se o meu formulário for válido. E esse form.validate, ele é tão legal que ele já me retorna isso, se o formulário está válido ou não. Então eu posso fazer dessa maneira. Posso fazer esse if aqui. Se o meu formulário for válido, eu vou salvar esse cara. Por salvar esse cara, os métodos onSaved vão ser executados e esse meu objeto livro vai ser populado. Esse meu objeto livro que eu criei vai ser populado com as informações que eu quero. Para provar isso, a gente pode bem aqui, depois do saved, colocar print livro. Vamos lá rodar. Então aqui eu vou colocar um título e aqui eu vou colocar uma descrição. E aqui eu vou marcar esse cara.
limpar aqui. Quando eu cadastrar aqui, ele me mostra uma instância de livro model. Para melhorar essa resposta aqui, eu posso vir bem aqui. E criar um método toString. Na verdade, sobrescrever esse método toString. E aqui eu retorno um string com o texto que eu quiser. No caso, eu vou colocar essas variáveis. Vou colocar assim. Título. Recebe o meu título. Descrição. Recebe concatenação da variável descrição. E lido recebe concatenação da variável lido. Quando eu recarregar aqui e cadastrar, agora ó, vem a informação. Então já estou conseguindo pegar a informação do usuário, certo? Eu vi aqui que essa cozinha está um pouco estranha. Ela não está muito parecida com a do protótipo. Na verdade aqui não aparece, mas no protótipo real esse azulzinho é um cinza. Então a gente pode vir bem aqui. O checkbox, cadê o checkbox? Tá aqui. Ele tem uma propriedade chamada Active Color, que a gente pode dizer que é um cinza. Beleza. Agora ficou como eu queria. Tá? Pronto. Então vamos recarregar aqui. Vamos ver o que a gente já tem. Certo? A gente tem esses exemplos já aqui, que são exemplos que estão mocados. Certo? A gente não vai usar eles por enquanto. É só a título de curiosidade, para ver como é que fica o código. Mas a ideia é que essa lista aqui inicie vazia, e toda vida que eu vier aqui e cadastrar um livro, quando eu clicar em cadastrar, ele volte para essa tela com as informações carregadas aqui, beleza? Então, para a gente começar a fazer isso, já li esse livro, deixa eu só ver se tá um pouco parecido. Tá satisfatório. Então vou deixar assim. Então vamos lá. Recarregar mais uma vez. Pronto. Então a nossa lista de livros, ela não vai pegar mais essa informação daqui, certo? Eu não quero mais usar isso. Isso foi só a título de exemplo. Então quando eu tiro aqui, ele já vai dar erro aqui. Beleza? Mas o que eu preciso fazer aqui? Eu vou agora controlar a minha lista dentro desse widget. Então eu vou criar aqui uma variável chamada lista de livro model, chamar de meus livros, certo? No método initState eu vou inicializar esses livros com vazio. Eu vou inicializar com vazio porque minha lista de leitura inicia vazia. E quando chegar bem aqui, eu vou passar esse cara. Beleza? Então vamos recarregar aqui. Quando a gente carrega, beleza, faz sentido. A lista está vazia, não é para mostrar nada mesmo. Tem um negócio estranho, ele está botando essa última linha mesmo quando não tem nada. Então a gente pode fazer uma tratativa assim. Se os meus livros não forem vazios, eu vou mostrar essa linha. Eu só quero mostrar essa linha se os meus livros não forem vazios. Então, quando eu recarregar aqui, sai a linhazinha e fica mais ou menos como a gente quer. Com a lista vazia de livros até a gente colocar um livro. Beleza? Então, agora aqui a gente está em ponto de bala de fazer um dos últimos passos do nosso aplicativo. Agora a gente vai vir para esse formulário. A gente já está conseguindo capturar as informações aqui. Então, quando a gente clicar em cadastrar, com as informações cadastradas, a gente precisa arranjar uma maneira de avisar para essa tela que algo foi cadastrado aqui. Então, quando eu clicar em cadastrar, ele vai atualizar essa lista de meus livros aqui. Beleza? Então, espero que você esteja acompanhando.
na próxima aula a gente vai resolver esse problema. Fica aí comigo. Valeu e até lá!